Olá pessoal, como é que vocês estão? Quem fala aqui é Henrique Santiago, médico, especialista em definição e emagrecimento e também reposição hormonal. E o tema de hoje é bastante interessante: como emagrecer, como acelerar o seu metabolismo em 5 passos. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é metabolismo. Metabolismo nada mais é do que a quantidade de energia que as suas células precisam para criar novas células, manter as células que você já tem e destruir células antigas. Isso é o metabolismo, a resultante de toda a energia que você utiliza para fazer esses 3 processos no seu corpo. E antes da gente falar do primeiro e mais importante passo, curte o canal, se inscreve se você ainda não está inscrito, ativa o sininho para receber mensagens exclusivas em primeiríssima mão e também ajudar o pai aqui a crescer e divulgar saúde para todos os 4 cantos desse planeta Terra. Tendo em vista que eu acredito que você já fez isso, senão o Papai do Céu castiga, tá? Vai começar a acontecer um bocado de coisa ruim na sua vida, você vai falar: olha, o que está acontecendo? Será que eu não fui um bom filho, um bom pai, uma boa mãe? Talvez é só porque você não se inscreveu no diário do canal que tanto te ajuda, né? A ideia aqui é ajudar, mas ajuda é via de mão dupla, hein? Faça a sua parte aí. E vamos lá, o primeiro passo. O primeiro passo, eu não comecei pelo mais importante, eu comecei pelo mais simples. Aquele que é suplemento, aquele que é remédio, aquele que não depende tanto do seu esforço. Nós temos algumas substâncias termogênicas. O que seria termogênese? É a temperatura do seu corpo se elevando para gerar um metabolismo mais rápido. E o que faz isso? O café, o chá verde, a capsina, todas essas são substâncias interessantíssimas, mas aqui nós temos alguns rankings, tá? A capsina, que é extraída a partir da pimenta, é um termogênico, tá ali na pimenta do reino, tá em qualquer tipo de pimenta e pode ser utilizada in natura, mas quando a gente pensa em suplementação, começa a ficar mais interessante, porque a gente pode tatear as doses, tá? Então, uma dose interessante de capsina, ela varia entre 50 e 100 miligramas 30 minutos antes da atividade física. Outra evolução aí dos termogênicos é o extrato seco de chá verde. Sempre quando forem manipulares, não façam chá verde. Façam extrato seco da substância que você quer. Por quê? O extrato seco é como se fosse uma fração mais pura, não vem pau, pedaço de pedra, graveto, tá? Não vem impureza junto com ele. Então, quando você manda manipular o extrato seco de tororó, é mais puro. Você consegue utilizar, inclusive, menores doses, alcançando os mesmos objetivos. E uma dose interessante do extrato seco de chá verde, ela oscila entre 300, tá? e 500 miligramas 30 minutos antes do treino. É uma cacetada. Lembre que esses suplementos não são cumulativos, tá? Então escolha um ou outro, porque se você faz 500 miligramas de chá verde, junto a isso, você acrescenta entre 200 e 600 miligramas de cafeína, que são as doses preconizadas pelas principais diretrizes esportivas, você está acumulando efeito termogênico e pode ter com isso palpitação, taquicardia, sudorese, né? Sensação de desmaio ou chegar mesmo a desmaiar por problemas relacionados à alteração de sua frequência cardíaca e até mesmo pressão. Veja bem, a cafeína é o suplemento mais estudado quando o assunto é termogênese. Criar uma temperatura corporal mais elevada, o que vai elevar, inclusive, a sua performance na atividade física e retardar a percepção de fadiga. O cansaço vai demorar mais tempo a ser percebido por você e até mesmo aumenta a sua força. Tudo isso de forma indireta, pelo efeito direto, que é o efeito termogênico, e o efeito indireto, que é o aumento da performance, vai ajudar você a ter um metabolismo mais rápido. Então isso é interessantíssimo. Veja um detalhe quando a gente entra nos números. Uma cafeína entre 200 ali, 600 miligramas, o que é tido hoje até como dose alta. Aqueles supercovs da vida, aqueles suplementos que o pessoal usa de manhã à base de alguma cafeína, e aqueles shots, eles têm normalmente uma dose de 70, 100 miligramas de cafeína, o que é uma dose tida como pequena, referente a essas utilizadas nas diretrizes esportivas. E quando a gente vai lá, 200 até 600 miligramas por dia, a gente tem um aumento da taxa de metabolismo basal de cerca de 5 a 10% no máximo. Então, para uma pessoa que tem um metabolismo de 1.500, 10% disso seria um acréscimo de até 150 calorias por dia, né? O que é nada mais nada menos que 3
ovos, né? Menos do que isso, 3 ovos seriam 180 calorias. Então, o que vai te fazer emagrecer, sem sombra de dúvidas, é a dieta. E o que pode te ajudar são os termogênicos. Quando você pensa em um termogênico que inibe mais o apetite, o chá verde começa a ficar interessante. Para quem tem intolerância à cafeína, também começa a ser mais interessante o chá verde e a capsina, que vem da pimenta. Todos esses podem gerar intolerância. Não são alimentos pouco comuns gerarem intolerância. Então, observe, respeite os limites do seu corpo, reduza a dose, controle essa dose, sempre tateando de baixo para cima, né? Nunca de cima para baixo. Vou usar a maior dose de cara, não. Usa a menor e vai evoluindo gradativamente. A cafeína, 30 minutos antes do treino, pode ser associada com vasodilatadores, o que é bastante interessante. A citrulina, a arginina, também é comumente utilizado, a própria ioimbina, para melhorar tanto a performance na atividade aeróbica quanto na atividade de força, ok? Então temos aí esses 3 suplementos termogênicos bastante interessantes que dá para ser utilizado no seu dia a dia com os devidos cuidados, tá? Hipertensos descontrolados, pessoas que têm problemas de arritmias cardíacas que não devem elevar sua frequência cardíaca ou qualquer outro tipo de problema de saúde descompensado, deve sempre procurar o seu médico antes de iniciar qualquer tipo de suplementação. Não estou falando nem só dos termogênicos, não. Em segundo ponto, não em segundo lugar, olha que maravilha, a água. A água simples, barata, prática, rápida, ela pode elevar sua taxa de metabolismo basal. A cafeína aumenta de 5 a 10% sua TMB, taxa de metabolismo basal. E a água, cerca de 30%. Olha que mágico isso. Um copão 500 ml de água gelada estimula o seu metabolismo em 30%. Então ela é 3 até mesmo 6 vezes mais potente do que a substância mais estudada no planeta Terra, que é a cafeína. Olha a grandeza disso, quando a gente tem noção da quantidade que a água é capaz de elevar o metabolismo. A cafeína estimula o seu metabolismo e aumenta a performance. Já a água gelada não aumenta a performance, então nós temos essa diferença. Outra diferença, a cafeína estimula o seu metabolismo por cerca de 4 a 8 horas, sendo que a água vai estimular a cada 2 horas. Copão de água gelada. Você pode fazer esse copo pela manhã, antes do treino, ao longo do dia inteiro. Lembre que sempre que você ingere uma substância mais gelada, no caso aqui eu estou dando exemplo da água, o seu corpo vai tentar elevar a temperatura dele para compensar aquele geladinho que você está colocando na boca. E com isso, termogênese mais uma vez. O corpo produzindo calor para gerar energia. Que bonito isso. Eu acho muito bonito. Então, tome água. E tome água o dia inteiro. Olha só que interessante. Mais uma vez, recorrendo às estatísticas, um corpo desidratado, ele queima cerca de 30% a menos de calorias do que um corpo normo-hidratado, bem hidratado ou até mesmo hiperidratado. Você vai ver que nos processos de finalização do atleta, uma estratégia muito utilizada é a hiperidratação, que normalmente são 50 ml de água vezes o peso, mais 1 litro de água para cada hora de treino intenso. Então, água, este elemento é o mais importante quando se pensa em acelerar o metabolismo. Você nunca vai ver um fisiculturista reclamando que o metabolismo dele é lento. Por quê? Porque quanto mais massa muscular você tem, mais metabolismo você tem, é diretamente proporcional. Quanto mais massa muscular você tem, mais metabolismo. Por que o idoso normalmente ele tem um metabolismo mais baixo do que o jovem de 20 anos? Porque ele tem menos músculo, não é porque o RG dele está marcando ali 70 anos. Se esse idoso ele tem uma quantidade de massa muscular grande, ele possivelmente tem um metabolismo mais acelerado que ele quando tinha 20 anos e não fazia nenhum tipo de atividade física. Hoje, cada vez mais, a gente vê senhoras e senhores 60 anos começando a atividade física, né? O que é louvável. O músculo é um patrimônio do corpo e um baita acelerador de metabolismo. Tenham músculo, construam músculo. Porque se a gente entende que o metabolismo é a criação de novas células, manutenção e destruição de células, a musculação completa esses 3 passos perfeitamente. A musculação faz você destruir músculo, para que num segundo tempo você reconstrua essa fibra muscular e, em terceiro tempo, mantenha. A célula muscular vai te exigir energia. Então, durante um treino de musculação, você tem um gasto calórico menor do que comparado à mesma intensidade de um treino aeróbico. No entanto, como nós precisamos manter
essa massa muscular que foi criada e reconstruir essa fibra num segundo tempo, atividade física de musculação gera mais perda de gordura do que atividade física aeróbica. E qual que seria o mais adequado? A associação da atividade física de força mais aeróbica. Uma musculação de um cardio complementar, ou até mesmo uma atividade física mista, que é o funcional, o crossfit, onde você faz aeróbico e força ao mesmo tempo. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E isso é o que mais estimula metabolismo. Sempre que você pensar em metabolismo, você está falando de ganhar massa muscular, principalmente. E em segundo lugar, atividade física aeróbica é aqui durante aquele momento. Olha só, 1 hora de um baita treino de perna ou 1 hora de uma escada, de um simulador de escada em altíssima intensidade. O simulador de escada vai queimar cerca de 2 até mesmo 3 vezes mais do que o treino de musculação no momento. Lembrando que a musculação te gera um gasto calórico recorrente, né? Depois do treino, você continua gastando, o que não acontece nos treinos aeróbicos. Então, a associação, sem sombra de dúvidas, é a melhor opção. Dieta hiperproteica. Olha só, cara, isso é mágico. Eu vou te dar uma tríade, um tripé da dieta quando você pensa em aquecer o seu metabolismo. Henrique, dieta cetogênica, low carb, jejum, você tem que falar que jejum acelera o metabolismo. Cara, para de paranoia. O que aquece o metabolismo é a termogênese alimentar. Seu corpo gasta muita caloria para digerir os alimentos. O seu intestino, se você esticar o seu intestino grosso e delgado, ele é do tamanho de uma quadra de tênis. Então, veja bem, ele é grande para dedéu e ele precisa de energia para se manter em funcionamento. Quando você ingere proteínas e fibras, o seu corpo gasta muita caloria. Alguns dizem até, erroneamente, que os folhosos são calorias negativas. Seu corpo gasta mais calorias para digerir eles do que propriamente ele tem. Isso não é verdade, né? Quem exemplifica muito bem isso para a gente é o elefante. O elefante é gordo daquele jeito porque ele come toneladas de folhas por dia. Então, não chega a ser uma caloria negativa. Mas, sem dúvidas, para você que está querendo aquecer o seu metabolismo, a combinação perfeita são proteínas animais e vegetais juntas. Você faz aquele balde de salada junto com peito de frango. Isso é mágico. Até mesmo porque o metabolismo precisa de um intestino saudável. Se você faz só carnes, uma dieta carnívora, isso a médio e longo prazo não é interessante. Num curto prazo, tem estudo mostrando a cura do diabetes, né? A cura da resistência à insulina, pelo menos a remissão, é assim que gostam de falar. Eu não concordo muito com isso, né? Mas tudo bem, vamos seguir a risca aqui os protocolos. Dietas carnívoras, só carne e ovo também. Você tem remissão da diabetes em praticamente todos os candidatos ali do estudo. Então é uma dieta interessantíssima. Sempre que a gente reduz também a glicose, melhora o metabolismo da glicose, você também tem um estímulo maior de metabolismo. Se a gente associa carne com folha, a gente, além de ter esse efeito termogênico, a gente traz mais saúde para o intestino, que vai vir principalmente das fibras. Então é interessantíssimo associar proteínas animais mais proteínas vegetais à sua alimentação e fazer aquele balde. Baixa caloria das folhas, com a termogênese das carnes, o alto índice de proteína e a qualidade da proteína da carne, quando se pensa em definição, é melhor do que a das folhas. Vamos lembrar que as folhas também têm quantidade boa de proteínas. Normalmente são aminoácidos diferentes dos contidos ali na carne, né? A carne tem mais isoleucina, valina, leucina, que são os 3 aminoácidos essenciais mais importantes para a construção de massa muscular, pouco abundantes, né? E pouco biodisponível nos folhosos. Então essa combinação é mágica. Coloca aí 2 gramas de proteína por quilo, pelo menos, mais folhosos, 50 gramas de fibra. Isso é forte. Isso é mágico para o seu metabolismo. Henrique, devo retirar os carboidratos? Não, pelo amor de Deus. Tirar o carboidrato é como se você estivesse querendo tirar a vontade de viver. Para acelerar o metabolismo, você vai precisar de treino intenso. Sem carboidrato, os treinos intensos vão ficar comprometidos, tá? Usar corpos cetônicos, que é a energia disponível ali durante uma cetose prolongada, quando você restringe abruptamente carboidratos, compromete a qualidade da atividade física, que é o principal mecanismo que melhora o seu metabolismo. E vai tomando água. Em último lugar, mas não menos importante, é o sono.
Quando você dorme mal, existe uma série de efeitos negativos para o seu corpo. Você inflama mais. E olha que bonito, volta e meia você vai me falando sobre inflamação. Inflamação gera perda de função parcial. Sempre que você tem inflamação na garganta, dificuldade para deglutir, agora o meu intestino está inflamado, eu tenho dificuldade de produzir hormônios. E se o meu corpo inteiro está inflamado? Porque eu durmo mal, porque eu treino mal, porque eu me alimento mal, porque eu hidrato mal, o meu corpo está inflamado, eu perco função. É durante o sono o ápice da produção de hormônios e o ápice da desinflamação, do reparo celular, do reparo do seu DNA. Então a falta de sono te joga no estado de hipometabolismo extremo. Dormir menos do que 5 horas é catastrófico para a sua saúde. Menos do que 6 é bastante ruim. Lembre que o sono ele não precisa só ter qualidade. Eu durmo bem, Henrique. Eu durmo só 4, mas eu me sinto bem. É uma falsa sensação de bem-estar. Todo estudo que avalia indivíduos que dormem menos que 5 horas mostra uma falsa sensação de bem-estar. Eu me sinto bem, mas quando submetida a uma prova física e mental, essa pessoa performa pior. Então, para se ter um metabolismo rápido, você precisa, sim, ter um sono de quantidade, não menos do que 6 horas, né? O ideal são 7, 8, 9, isso é bastante variável, principalmente de acordo com a faixa etária. Crianças vão precisar dormir mais, idosos podem dormir um pouco menos e mesmo assim preservar um soninho de qualidade. Então, invista em ter horas e qualidade de sono. Para isso, seus hábitos matinais são muito importantes. O sono nada mais é do que a colheita daquilo que você plantou durante um dia. Se você teve um dia improdutivo, ansioso, estressante, a probabilidade do seu sono ter qualidade e quantidade reduz. Então tenha uma boa rotina escrita para que você durma entre 6 a 8 horas por dia e, além disso, reduza os termogênicos na parte da noite. Tenha café, a pimenta, todos os termogênicos até 12, 14 horas no máximo. Avalie o seu comportamento frente ao uso de termogênicos. Evite atividade física muito intensa à noite, porque isso pode despertar. E deixe tudo que te desperta para a parte do dia. À noite, medidas relaxantes são muito adequadas. Tomar um banho quente, chá quente, erva cidreira, melissa, valeriana, passiflora, tudo isso vai sinalizar para o seu corpo: está chegando a hora de dormir. Luz baixa, som baixo, ações lentas como leitura de livro, tudo que te exige concentração é excelente para induzir e melhorar a qualidade do sono. Evite também alimentações muito abundantes, né? Alimentações fartas no período de dormir. Dormir é para reparar o corpo e não para fazer digestão. Tendo em vista isso, você está pronto para ter um metabolismo ninja, com hábitos simples, práticos e rápidos. Veja bem que nós não falamos de nada que vai te onerar. Então, falta de grana não é uma desculpa para você não ter um super metabolismo. E agora que você já sabe aquecer o seu metabolismo, ajude uma outra pessoa que está precisando dessas dicas. Manda esse vídeo para o seu amigo que tem metabolismo de tartaruga, para aquela amiga sua que está querendo emagrecer e tem dificuldade, e para aquele primo seu que compra remédios na internet feito maluco para acelerar o metabolismo. Agora você já sabe que a chave do metabolismo está majoritariamente nas suas mãos. Não esquece de curtir, compartilhar e enviar para os coleguinhas. Até o próximo vídeo com mais dicas de saúde, suplementação, alimentação e hormônios. Fui!